Olá amigos, bem-vindos de volta amigos, a minha alma está parva. 38 imigrantes ilegais, entre elas 7 crianças, chegaram com um pequeno barco de madeira ao Algarve e foram, assim que chegaram, atravessaram o mar desde Marrocos até ao Algarve, não é muito, mas pronto, chegaram lá e assim que chegaram encontraram as autoridades logo à chegada e espante-se, a Justiça resolveu isto muito rapidamente. O Tribunal de Sines disse que dá 10 dias para estas pessoas saírem voluntariamente de Portugal, se não saírem vão ter que ser expulsados à força. Pá, simples, simples, simples. As autoridades reagiram rapidamente. O ministro António Amar Leitão, António Leitão Amar, que é assim, o ministro da Presidência diz que as crianças não foram ouvidas por juiz, como é claro, estão perante a lei da proteção de menores, os direitos humanos foram respeitados e isto é inacreditável, inacreditável, isto é quase um alerta histórico. O Estado português fez algo que nós compreendemos e nós aprovamos. Podemos respirar fundo. Meditar. Incrível. Incrível. Eu até fiquei tonto quando vi esta notícia e quando ouvi as declarações deste ministro. Incrível. 4 horas foram presentes ao juiz e o juiz decidiu para que ficassem na custódia das autoridades, ficassem detidas num regime de centro de instalação temporária ou equiparado e sejam afastadas do território nacional. A lei portuguesa e a lei europeia permitem, que é o retorno voluntário mais rápido, normalmente em parceria com organizações internacionais, seja a Frontex, uma agência europeia, seja a OIM, a Organização Internacional para as Migrações. Tem custos, mais custos tem ainda o retorno forçado. A ordem de expulsão é dada aos maiores, esses foram presentes a juiz e receberam ordem de afastamento coercivo. Os menores estão protegidos nas regras do direito internacional por um regime especial e na lei portuguesa também. Incrível. Chegaram 38 imigrantes ilegais num barquinho de madeira, a GNR apareceu num instante, a Justiça rapidamente resolveu um problema, uma decisão em tempo recorde e diz que eles têm 20 dias para ir embora, senão vão ter que ser realmente expulsos mesmo. Epá, incrível. E o contribuinte sente-se, acima de tudo, representado. Epá, e este ministro faz o papel dele, simples, o bom senso ali, e eu fico a olhar para aquilo e digo assim, pá, eu estou incrédulo, e pela primeira vez em muito tempo, nós portugueses, pronto, só eu falo, se calhar eu e mais pessoas, olham para aquilo e dizem assim, epá, fogo, finalmente, alguém falou o que é normal, o que é o bom senso, o que é óbvio. Incrível! Moral da história, não é preciso uma comissão parlamentar para resolver um problema, não é preciso 300 audiências, não é preciso esperarmos anos, não é preciso dezenas e dezenas de debates, muitas vezes na comunicação social, para tentar manipular as massas, uma a dizer uma coisa, outra a dizer outra. Epá, não, foi simples, entrou ilegal, cumpre-se a lei, apanha-se, decide-se, a pessoa tem que ser repatriada, aplica-se a lei, parabéns. Epá, eu vou dizer isto até é contra a natura neste canal, mas parabéns ao Estado português. E se isto virar hábito, vou ter que fazer se calhar mais alguns vídeos a elogiar as decisões do governo. Tão raro, isto é tão raro, provavelmente é mais raro do que nós muitas vezes termos aqueles problemas que nós temos com as operadoras e depois queremos ligar para lá e eles atenderem à primeira, ou então atenderem nos primeiros 10 minutos depois de ouvirmos aquela música lenga-lenga deles, pá, umas 500 vezes. Isto para mim é espetacular. Finalmente façam mais isto, mesmo que seja porque o caso se tornou mediático, ou mesmo que as eleições legislativas estejam à porta, não interessa. Nós estamos habituados em Portugal a ter processos que duram muitas vezes mais tempo do que certas séries de televisão que já vão para aí na 8ª ou 9ª temporada. Mas, surpresa das surpresas, este caso, os 38 imigrantes ilegais que desembarcaram no Algarve foram decididos neste tempo recorde, 20 dias, para saírem voluntariamente, ou vão ter que ser expulsos forçadamente. Incrível, assertivos, e sabem o que é mais impressionante nisto tudo? É que as autoridades atuaram rapidamente, o tribunal foi objetivo, cumpriu a lei, os direitos humanos das crianças também, foram respeitados. O ministro, teve muito bem, este ministro António Leitão Amaro, ainda explicou a situação de forma simples, não andou ali a inventar nem a criar ali polémicas, não, fez um discurso, não fez ali discurso de 3 horas, foi rápido. Isto é que eu chamo bom senso e eficiência, e nós nos sentimos representados assim com coisas tão simples, entrou ilegal, apanha-se, decide-se logo e a pessoa é repatriada. O país já está um caos, sem filosofias, sem transformar este caso em polémicas.
incrível, incrível. Por isso, olha, eu vou fazer este vídeo, pronto, a dizer que obrigado por fazerem o vosso trabalho, por o Estado estar a cumprir a sua função, que é proteger as fronteiras, respeitar a lei e ainda garantir a dignidade de quem está envolvido. Raro, raro, muito bom, muito bom. Mas, por isso, este vídeo merece este destaque e quem me dera que em Portugal mais coisas também funcionassem assim e que este caso não fosse apenas uma exceção, mas fosse uma regra. Imigrantes ilegais chegam, são identificados, o tribunal decide e durante 20 dias vão ter que ir embora. Casos de corrupção, se o processo fosse assim rápido, os políticos tinham que devolver o dinheiro melhor. Tinham que provavelmente devolver o dobro do dinheiro do que aqueles que eles conseguiram desviar. Isto é que era uma lei boa, o dobro. E tinham que ser presos. Mas em Portugal às vezes parece que o dinheiro público é muitas vezes mal gasto e só veste esta facilidade. Muitas vezes nós termos aquela noção que o nosso dinheiro fosse bem gasto. E isto era tão importante, tudo funcionasse assim no nosso país. Por exemplo, as obras públicas funcionassem assim, as obras públicas provavelmente iam terminar mesmo antes de começar. Os casos de corrupção, ia ser brutal, rapidamente tinham que devolver tudo, rapidamente os processos eram resolvidos em tribunal, nós íamos ficar a olhar para aquilo e assim, este país é um espetáculo. Isto e as outras coisas todas nós sabemos, nós íamos transformar o nosso país, num país brutal. Mas pronto, como isto não é o país ideal e provavelmente, como eu disse no início do vídeo, o mediatismo ajudou a que houvesse este desfecho, provavelmente tudo vai continuar na mesma, os processos vão continuar a ser lentos, as decisões muitas vezes vão ser adiadas e o que é triste é que nós temos esta noção que se Portugal se funcionasse sempre assim, rápido, simples e eficaz, nós íamos ter um país brutal. Nós se calhar não nos queixávamos tanto, não queixar entre aspas, muitas vezes nem é queixar, é identificar os problemas, porque, por exemplo, este caso teve algum mediatismo porque as pessoas começaram a falar disto e eles também quiseram resolver isto também de forma simples, para não estar a criar mais polémicas nisto. Por isso é muito importante a tua voz, a minha voz e a voz de muita gente, amigos, muita gente. Por isso, amigos, nós temos de estar muito alerta àquilo que está a acontecer à nossa volta, identificar os problemas. Não há problema ser muitas vezes educado, a referenciar os problemas, não precisarmos de tratar mal ninguém, mas simplesmente identificar, querer que o problema seja resolvido e que o Estado cumpra o seu papel, que é zelar por todos nós, ou pelo bem de todos nós. Não é nosso pai, nós temos de ter a noção que nós é que temos de fazer pela nossa vida, mas o Estado está lá para fazer aquilo que é defender as nossas fronteiras, criar leis e fazer com que essas leis se cumpram, amigos. Por isso, amigos, acima de tudo, eu estou fascinado com uma coisa tão simples que é o Estado fez o seu papel. Obrigado, amigos, obrigado por vocês estarem desse lado, obrigado por vocês darem sentido às minhas palavras, gostava muito de ouvir a tua opinião e fica em paz.